Meu nome é Hélio Buenaga, sou professor aqui de Geografia, aqui na região sul do estado do Tocantins, e vou conversar com vocês um pouco sobre Geografia do Tocantins. Montei um material aqui utilizando uma metodologia que já foi desenvolvida por mim dentro de TCC, certo? Tanto no TCC da minha graduação eu já trabalhei essa metodologia e eu venho utilizando ela já com meus alunos desde o ano de 2012. Eu leciono desde 2002, mas desde 2012 que eu trabalho com mapas mentais, certo? E eu elaborei um mapa mental, certo? E até compartilhei esse mapa mental com um grande amigo meu, que é o deputado Júnior Gel. Falei, e aí, Júnior, o que você está achando? Esse mapa tá bacana? Aí ele gostou, né, do mapa, falou que ia pedir se podia usar também de vez em quando, compartilhar. Eu falei, pode compartilhar, que conhecimento foi feito para ser compartilhado. Todo mundo aí está junto no meio da história. Então eu vou começar esse mapa mental com vocês, um pouquinho sobre a questão da geografia do Tocantins. Pode parecer pouca quantidade de questões que vão ser cobradas de vocês, de nós, né, porque eu também vou fazer o concurso, tá? Pode parecer pouca quantidade de questões, mas ela pode ser a diferença de boa pontuação e uma pontuação não tão boa, tá? Então, eu estou dando a introdução aqui no nosso diálogo, na nossa aula, beleza? Aí está o mapa mental que eu fiz para vocês, beleza? Organizei o mapa aí, distribuindo aspectos históricos, aspectos físicos, aspectos humanos, aspectos econômicos, políticos e desafios. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho a apresentação que coloquei na tela? Dá só um joinha aí, ou então dá um ok no chat, por favor. Tá beleza? Tá tranquilo? Ótimo. Aí, viu? A Tatiane deu um joinha aí, fica mais fácil de eu receber aqui a confirmação de vocês. Então você deve estar pensando, poxa, mas ficou pequenininho. Não, a gente vai vendo pedacinho a pedacinho dele. Tudo que você precisa saber com relação à geografia do Tocantins está aí, ó, nesse material. Isso aí vai servir de norte para nós nos nossos encontros. Nós vamos ter aproximadamente 10 encontros, na verdade um mínimo de 10 encontros, e vamos conversar sobre esses vários aspectos aí da geografia. Como que eu vou trabalhar a aula com os senhores? Eu vou trabalhar a seguinte metodologia: 30 minutos de exposição verbal, a gente vai conversar sobre o conteúdo, tudo direitinho, e durante mais 30 minutos eu vou fazer a aplicada, somente com questões. Então a gente vai partir para o conteúdo e depois vai partir para as questões, ou seja, ver na prática. Tá joia? Tá bacana? Tá tranquilo para vocês? Beleza, tranquilo então. Tranquilo, vamos começar a tocar o serviço? Tá, já estamos aqui caminhando para 100 pessoas daqui a pouco na sala, né? Que bom. Então, dando começo aqui, vocês estão vendo aqui, olha, primeiros aspectos que nós temos aqui são chamados aspectos históricos. Hoje, como é a nossa primeira aula, nós vamos estar conversando um pouquinho mais. Eu não vou entrar fundo em nenhum desses aspectos, certo? Mas nós precisamos nos ater para concursos públicos, datas relevantes para o Estado. Professor, mas aqui é aula de geografia, não é aula de história, mas tem datas que são relevantes também na parte da geografia. Principalmente, os caras gostam de perguntar muito data de lei que foi aprovado isso, lei que foi aprovado aquilo, nomes das leis de criação, nós vamos colocar as principais leis de criação aí relacionadas ao Estado, à nossa Constituição, a fundação da nossa capital, a criação da nossa capital, certo? A criação também, vocês sabiam que Gurupi é uma região metropolitana? Muitas pessoas não sabiam. Foi quando que foi criada? Foi no ano de 2014. Então, torna-se interessante nós conhecermos tanto as datas quanto as leis de criação, certo? Os símbolos do nosso Estado também, vou mostrar, a gente vai conversar sobre eles, certo? Brasão, analisar o brasão, a bandeira. Vocês viram que eu coloquei aí hinos? O que eu quis colocar para vocês, os hinos? Porque nós temos o hino mesmo do Estado do Tocantins e nós temos o hino que é considerado o hino popular do Estado do Tocantins, certo? Vou mostrar para vocês os dois hinos aí, que é relevante nós termos conhecimento sobre isso. E, por fim, também, né, os eventos cíclicos.
que são essas atividades, essas festividades, que são, vamos dizer assim, festividades que todo ano ocorrem em diversas regiões do Estado. Tem muita relação com a questão da cultura. A cultura é um dos aspectos que ele vem sendo cada vez mais cobrado em provas quando se trata de instituições como Fundação Getúlio Vargas, certo? Como a própria Copese, certo? Eles gostam de fazer perguntas relacionadas às questões culturais. Até porque, por ser uma prova regional, é interessante que a pessoa do local saiba, e quem está fora acaba precisando se ligar com relação à cultura da qual ele está inserido. Tranquilo? Esses são os principais pontos dos aspectos históricos que nós vamos conversar. Partindo do aspecto histórico, nós chegamos aos aspectos físicos. Aspectos físicos é uma parte da geografia que nós temos, que esses aspectos, normalmente, eles eram mais cobrados em provas do começo, tá? Ou seja, quais os limites territoriais, qual o estado que fica nordeste, qual o estado que fica noroeste. Esses aspectos físicos, eles eram muito cobrados nos primórdios dos concursos públicos aqui do estado. Ultimamente, esse tipo de pergunta não tem sido mais colocado. Mas é claro que nós vamos estudar a localização do estado. Ponto importante, por que o Tocantins está no norte e não no centro-oeste? Se você for dar uma olhada do ponto de vista de características, ele teria que estar muito mais para o centro-oeste, mas ele está no norte. Que relação isso tem com o fundo da Amazônia? Que relação isso tem com Siqueira Campos? É um ponto interessante da gente discutir aqui nesse sentido. Limites territoriais, a questão da geologia, a formação, a origem do nosso solo, os próprios tipos de solo. Todos vocês têm que ficar antenados que a maior parcela do solo no estado do Tocantins são de latossolos, certo? São de latossolos. Onde é que nós temos gleissolos? O que são gleissolos? O que são plintossolos? Onde ficam? Tudo isso são questões que nós vamos abordar. Esse solo é bom? Não é para a agricultura? São questões que nós vamos conversar na parte do solo, bem como relevo também. Qual a região do estado que eu tenho mais quantidade de serras, certo? Tudo isso vamos abordar. A hidrografia é um tema, pessoal, muito relevante nos últimos tempos, sobretudo por conta da questão energética. Tem uma parte que a gente vai falar especificamente sobre a energia, mas a hidrografia, saber as bacias e as subbacias que nós temos aqui no estado do Tocantins, se torna extremamente relevante e está aqui dentro dos aspectos físicos. Vou trazer umas dicas bem bacanas para vocês se ligarem nessa questão da hidrografia. Bem como também, certo, assuntos relacionados ao clima. Nós sabemos aqui que o clima no nosso estado, eu costumo brincar, né, que nós, dentro de uma região temperada, as 4 estações são bem definidas. Aqui, no Tocantins, nós temos 2 estações. Vocês sabem quais são? Responde aí no chat. Quais são as 2 estações que nós temos aqui? Bem definidas. E, pessoal, travou verão e inverno. A Ana Paula colocou lá, certo? Vocês concordam com a Ana Paula? Eu discordo, não é verão e inverno, não. Eu costumo falar com os alunos que é verão e inferno, certo? Verão e inferno. Eu falo por quê? Porque é quente o tempo todo. E qual seria o motivo de ser quente o tempo todo? O fato de nós estarmos tão próximos da região da linha do Equador, correto? Teve uma pessoa que levantou a mão, eu creio que tenha sido sem querer, não sei, tá? Mas realmente, o verão e o inverno foi só uma brincadeira, um trocadilho que eu falei, mas é porque realmente é muito quente. Certinho, pessoal? Vamos falar sobre essas questões climáticas. Existe, inclusive, vou trabalhar com mapas oficiais para vocês, tá? Eu não vou pegar mapa do livro tal, do livro tal, do livro tal, não. Vou pegar mapa do IBGE e, no máximo, da Embrapa, para poder a gente dar uma olhada. Inclusive sobre as chamadas regionalizações climáticas, nas quais a gente vai perceber, Ítalo, que não é só o tropical úmido. Nós temos em algumas regiões o tropical subúmido, certo? A gente vai dar uma olhada sobre isso daí, tá? A questão da vegetação, uma temática muito importante.
principalmente cerrado. A gente sabe que a maior parte de tudo aqui é o cerrado. O porquê que o cerrado é a chamada mata ou floresta invertida, certo? Os tipos de fitofisionomias no cerrado. Todos nós sabemos que o cerrado ele tem uma característica de várias, vamos dizer assim, fisionomias. Você encontra um cerrado muito mais denso, chamado cerradão, um cerrado com vegetação bem mais baixinha, chamado campo limpo. Temos o cerrado chamado stricto sensu. Então, a gente vai conversar sobre os tipos de vegetação, inclusive sobre o fato de que nós não temos cerrado em 100% do estado do Tocantins. Beleza? Quanto mais você vai chegando para o norte e mais você vai chegando no sentido oeste, vai mudando. Assim como, quando você vai chegando no sentido leste, você começa a perceber que vai se tornando mais árido, tendo em vista a proximidade com o polígono das secas, que fica na região nordeste. Beleza? E por último, não menos importante, parques e reservas que nós temos dentro do nosso estado. Tudo isso nós vamos conversar na nossa aula, que vão ser duas aulas somente sobre aspectos físicos. Até aí, tá joia? Vocês estão entendendo qual vai ser a metodologia que eu vou trabalhar com vocês? Tá de boa? Tá tranquilo? Beleza, pessoal. Me dá um feedback aí, dá um joinha aí que eu tenho uma noção do que vocês estão vendo aí, tá bom? Vamos lá. Aspectos humanos. Professor, por que tem tanto item aí na questão dos aspectos humanos? Fica ligado. Nós estamos em um ano de resultado do IBGE. O IBGE fez um censo no ano passado, certo? Se ele fez um censo, nós temos um monte de levantamento de dados para esse ano. Consequentemente, os aspectos humanos são temas deveras importantes de serem estudados para nós entendermos como que vai se desenvolver, certo? Essa construção do nosso Estado. Enfim, já chegamos aos 2 milhões de habitantes? Não chegamos aos 2 milhões de habitantes. Gente, para vocês terem uma noção, semana retrasada, depois de ligar para lá, é que o IBGE veio na minha casa, porque eles diziam que não conseguiam encontrar ninguém. Tivemos que agendar. E assim nós temos uma grande parcela de pessoas que não recebeu. Eu acho que se bobear aqui na sala, nós estamos com quase 100 pessoas, deve ter muita gente aqui que se bobear não recebeu a visita do IBGE, né? Essa é uma questão relevante nesse ano pós-censo. Inclusive, deixa eu passar uma dica para vocês aí. A Poliane levantou a mão. Fala, Poliane. Acho que ela levantou a mão sem querer. Acho que ela quis dizer que ela recebeu ou não recebeu. Deve ter sido nesse sentido. Maia, a Cida também não recebeu a visita. Eu queria citar uma coisa para vocês que é bastante curiosa. Vocês, quando... não sei se tem professores de geografia aqui com a gente, tá? Mas professor de geografia está muito ligado nisso. Mas os outros professores, às vezes não se ligam tanto. Que o censo ele vem sendo feito a cada 10 anos. Certo? 1940, 1950, 1960, ele vem sendo feito a cada 10 anos. Nós temos dois momentos na história recente do nosso país que o censo não foi feito a cada 10 anos, certo? E concursos podem vir a perguntar. Eu tenho visto alguns vestibulares abordar um pouco essa questão e concursos podem vir a perguntar. Mas por quê? Se é 50, 60, 70, 80, por que nem todos são a cada 10 anos? Nós temos duas exceções e o pessoal adora uma exceção. Qual é a primeira exceção? 1991. O censo era para ter sido em 1990. Na época, quem estava governando? Fernando Collor. Nós estávamos passando um perrengue brabo. Eu não sei quem de vocês, assim como eu, chegou a encarar fila para comprar leite com os pais, certo? Eu era molecote, ia com a minha mãe para poder comprar leite. Uma situação bem difícil naquela época, tá? Uma inflação galopante. Não tinha dinheiro, então não fizemos o censo. Então, quando vocês forem dar uma olhada, na hora do resultado do censo, dá 70, 80, 91. Então, não aconteceu em 90, aconteceu em 1991. Aí, nos anos 2000 foi joinha, 2010 também foi joinha, 2020 ia sair. Beleza. Tinha dinheiro? Tinha. Qual foi o problema? Não esqueçam, Covid. A Covid impediu que o censo fosse realizado no ano de 2020.
Ah, tá tranquilo, professor. Então ele seria para 2021. Beleza, mas em 2021 também estávamos saindo da Covid e ainda tinha questão financeira. Então, nós temos o censo saindo só quando? 2022, para começar os resultados saírem para a gente ainda agora em 2023. Então, a gente percebe que nos aspectos humanos, nós temos muita coisa para estudar. Olha aí, ó, a classificação etária, inclusive eu separei uma questão para conversarmos sobre isso. Ranking de municípios, quem tem mais população, quem tem menos população, certo? O índice de desenvolvimento humano está quanto agora? Existe o IDH, existe o IDHM, tá? A questão da renda per capita da população tocantinense. Quais são os grupos étnicos que compõem a nossa sociedade? Principais tribos indígenas, comunidades quilombolas, tanto aquelas que já foram reconhecidas como comunidades quilombolas, quanto aquelas que ainda não receberam essa certificação. Tá? A ocupação laboral, as pessoas trabalham em quê? Já pararam para poder perceber que aqui no Tocantins é raro, vê se vocês aí concordam comigo, que no Tocantins é raro alguém virar e falar: ah, eu trabalho numa indústria. Vocês conhecem alguém que trabalha numa indústria? Normalmente o pessoal trabalha onde? No comércio, serviço público, certo? É mais ou na lavoura, certo? Pecuária, agricultura. As pessoas não trabalham tanto nas indústrias. E isso é uma característica da nossa região. Olha, nós chegamos ao ponto de produzir algodão para exportar para as indústrias têxteis de outros estados, certo? Isso tem relação com o quê? Com a ocupação laboral da população. Aspecto humano também tem a religiosidade, festejos rituais e danças, tá? A produção cultural do nosso estado, a questão da criminalidade. A criminalidade tem preocupado muito, certo? As questões aqui do estado, isso pode ser cobrado numa questão que misture atualidades com o Tocantins, bem como urbanização, que é o crescimento das cidades, e os processos migratórios que estão na raiz da nossa própria condição de sermos tocantinenses. Tranquilo, pessoal? Compreenderam o que pretendo conversar com vocês aí em aspectos humanos? Veja que hoje é só uma parada assim mais introdutória para a gente entender um pouquinho o que nós vamos abordar, tá bom? Voltando lá, agora, quais seriam os outros aspectos? Aspectos econômicos, né? O que nós temos acerca de aspectos econômicos? A produção agrícola. Quais os principais produtos aqui do estado? Produção pecuária. Cabe ressaltar, nós estamos vendendo só o gado vivo, ou estamos só o gado de corte, ou estamos vendendo também o gado vivo? Como é que está a produção, certo, de porcos? Nós temos produção de peixes, tudo isso nós vamos conversar dentro desses aspectos econômicos, bem como a produção mineral do nosso estado, o fato de uma empresa canadense ter comprado ou arrendado boa parte das serras na região de Natividade. Vocês tinham conhecimento sobre essa questão em Natividade? Dessa empresa canadense? Diz aí. Responde aí no chat. Lá na região de Natividade, uma empresa canadense que arrendou boa parte da região de serra para extrair ouro. Olha aí, a gente vai conversar sobre isso aí também. Certinho? Ó, tá aqui, a Ana já falou que já conhecia, certo? Vamos lá. A produção industrial, que é muito fraca, certo, no nosso estado, infelizmente, certo? O setor de serviços, ele é muito movimentado, tá? O setor de serviços, ele é bastante movimentado em várias esferas. Turismo também, que é algo a ser incentivado no nosso estado. Fazer uma perguntinha para vocês. Algum de vocês aqui já foi visitar um local chamado Cidade de Goiás, no estado de Goiás? Ó, o Gutierrez já foi. Professor Renato? Quer falar, professor Renato? Ah, não, acho que ele falou que já foi. Deve ter sido isso. Alguns sim, outros não. Gente, eu já estive lá por 2 vezes e é impressionante como o município possui uma infraestrutura, a antiga capital do Goiás, uma infraestrutura para turistas
maravilhosa. Você tem panfletos, você tem informativos, tem segurança dentro dos museus, tem pessoas para te dar orientações dentro dos museus, certo? O quanto que nós, já vou te dar a palavra, Carlos Evandro, o quanto que nós estamos carentes ainda no nosso estado. Tudo isso nós vamos, de certa forma, abordar e conversar aqui. Quem foi que levantou a mão aí? Pode falar? Eu acho que as pessoas estão levantando a mão para poder confirmar ou responder alguma questão. Mas beleza, vamos lá. Matriz energética do nosso estado, a nossa principal produção energética está em que sentido? E aí vem a seguinte questão, a diferença entre a matriz energética e a matriz elétrica, que muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, certo? Mas não é a mesma coisa. Rede de transporte no estado, desmistificando aquela questão da BR-153, Cera, Belém, Brasília, que historicamente falam isso, certo? O processo... vou fazer mais uma perguntinha para vocês, que a gente precisa muito ficar antenado em atualidade. Vocês sabem que aquela estrada que liga Porto Nacional até Palmas, ela foi transferida à administração para a Polícia Rodoviária Federal, porque ali é a verdadeira Belém-Brasília? Vocês sabem disso? A Tatiane está antenada aí. Exatamente. Ali sempre foi a BR-010, mas a administração era estadual, certo? Aí agora a administração passou para a esfera federal, ou seja, a Polícia Rodoviária Federal que vai tomar conta daquela região ali. Porque a BR-010 é a verdadeira Belém-Brasília. O problema é que nem toda ela foi construída até os dias de hoje. Vamos falar sobre essa nossa rede de transporte, falar sobre a ferrovia Norte-Sul, certo? As questões das interligações que ocorrem dentro da parte da hidrografia, o parque multimodal, o Porto Seco, que tem aí pertinho de Palmas, eu não sei se tem algum colega aqui de Palmas, o Porto Seco que nós temos em Araguaína, certo? Acordos comerciais do Tocantins com outros estados e outros países, nosso PIB, municípios que são considerados capitais, certo? Se a gente for perceber, tal município é a capital do milho, tal município é a capital do arroz, tal município é a capital do mel, são dados assim bastante interessantes para nós dialogarmos, bem como a nossa balança comercial. Joia? Vamos para os últimos aspectos agora? Tá tranquilo? Beleza. Vamos lá. E por último, temos o quê? Aspectos políticos, né? Aspectos políticos, e é um detalhe que eu vou inclusive abordar hoje com vocês, né? Regionalização antiga, regionalização atual. Vamos lá, o que é a regionalização? Regionalização é o processo de divisão de um território em regiões, falando de uma maneira mais simplificada, certo? No passado, a gente falava em mesorregião oriental, mesorregião ocidental, mas desde o ano de 2017, nós já não utilizamos mais essa expressão. Mas é importante nós conhecermos que ela existiu, porque algumas perguntas podem trazer esse histórico de regionalização para a gente. A composição do governo, quantos deputados, quantos senadores, certo? Os municípios tocantinenses, a quantidade deles, maiores, menores municípios, a inserção do nosso estado dentro da Amazônia Legal, tá? Muito importante falar um pouquinho sobre esse histórico de governadores e algumas confusões envolvendo esses governadores e as substituições. Inclusive, eu não sei se vocês já escutaram falar que nós só temos duas certezas nessa vida. A primeira é que um dia nós vamos morrer. E a segunda é que um governador do estado do Tocantins não termina o mandato. Já escutaram falar isso? Já é. A Luciana está até rindo aqui, porque infelizmente é assim mais ou menos que acontece, tá? A maior parte das vezes a gente tem que ficar esperto aí, saber quem é o vice, saber quem é o deputado, e esse cara vai acabar virando governador do estado, tá? A demarcação de terras, como é que se desenvolve? Demarcação de terra indígena, demarcação de terra quilombola, e por último as regiões metropolitanas que foram criadas na caneta pelo José Wilson Siqueira Campos.
Tranquilo? Por último, numa dos nossos últimos encontros, né, que a gente vai estar amarrando o finalzinho aí do conteúdo, vamos falar sobre os desafios enfrentados pelo nosso Estado. Corrupção, criminalidade, a questão da sustentabilidade, a questão da habitação também, da saúde e da valorização cultural. Tranquilo? Dessa forma, nós vamos montar, tá, o nosso mapa mental de geografia do Tocantins. Isso aí são os tópicos que nós vamos abordar durante esses encontros que nós vamos ter aqui no curso. Tá beleza, pessoal? Até aí, tá tranquilão? Alguém quer falar alguma coisa? Tá de boa? Vamos lá. Eu estou tocando serviço aqui. Qualquer coisinha, pode levantar a mão aí e a gente dá a palavra, tá? Voltando lá, então. Vamos lá, alguém pediu a palavra aí. Fala, Luana. A Ranoese, eu não estou escutando você, não. Eu estou escutando um barulho de grilo, mas você eu não escutei, não. Oi. A Heloísa eu escutei. Tava dormindo? Tô te ouvindo. Nada, só eu fico coisa de escola. Ah, de escola? Acabou de chegar da escola ainda. Tem que ouvir as coisas da escola, verdade. Não tem jeito, não. Você tem alguma dúvida, Heloísa? Bom, Luana, você quer falar o que, Luana? Mudou o horário mesmo? Mas ainda vai mudar, não vai ficar não. Já falta professor, quando entrar o professor, muda tudo. Ah, tá. Peraí, então deixa eu fechar aqui. Não, beleza, então. Vamos continuar aqui, então. Pessoal, eu coloquei para vocês aí, se lembra que eu falei que nós iríamos conversar sobre a antiga regionalização e a nova regionalização? Dá uma olhada no que eu tenho aí no mapa para vocês. Olha só. Olha o que eu tenho para vocês. Opa, peraí. Voltou. Mesorregião ocidental, tá? Antigamente, essa mesorregião ocidental era a classificação do Tocantins numa das grandes mesorregiões. Então, tinha ocidental, dessa forma, e a oriental. Ela usava como divisão essa estrutura que eu estou colocando para vocês aí, olha. Mesorregião ocidental, mesorregião oriental. Beleza? A ocidental com 93 municípios e 5 microrregiões. E a oriental com 46 municípios e 3 microrregiões. Essa era a classificação antiga, tá bom? Ah, professor, se é antiga, por que eu preciso saber dessa classificação? Você precisa saber porque foi a classificação vigente até 2017. Eles podem abordar ela para vocês numa alternativa dizendo: ah, a classificação é essa. E aí você vai saber, não é essa mais, é outra. Ou eles podem querer saber o porquê que foi alterada. E você vai dizer que foi com uma melhor organização territorial. Dá uma olhada na atual divisão de regionalização que nós temos no estado do Tocantins. Agora, a partir de 2017, a proposta foi de se fazer uma divisão entre regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas, certo? Como vocês podem ver, a região intermediária de Gurupi são 2 áreas. A região intermediária de Palmas é composta por 4. E a região intermediária de Araguaína é composta por 5, certo? Então, cada região intermediária possui regiões imediatas. Então, nós temos 3 regiões intermediárias e 11 regiões imediatas. Essa é a classificação atual a partir do IBGE em 2017. Até 2017 era essa daqui: mesorregião oriental, mesorregião ocidental. Atualmente a classificação é essa, tá?
Professor, isso pode mudar, por exemplo, para essa prova? Não, não vai mudar para essa prova. Pode ser que depois do censo alterem, pode ser que daqui a um tempo altere, mas para poder pensar, gente, se nós tivemos até 2017 essa classificação, e ela só mudou em 2017, com certeza ela vai ficar mais um tempo aí. Uma forma de você concentrar os municípios e transformar os municípios em polos aglutinadores, baseado bem no conceito de região metropolitana. Inclusive, a região imediata de Gurupi, ela abrange vários municípios dentro do seu interior. Um pouquinho mais lá adiante, quando nós chegarmos na nossa parte política, em aspectos políticos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos conversar e vamos entender aqui na região, dentro de cada região, quantos municípios, quais são os municípios. Eu vou pegar essa tabelinha e vou disponibilizar ela para vocês. Tá joia? Vamos começar a fazer umas questões agora? Bora? Vamos tocar o serviço? Vamos fazer umas questões aí? E aí, quem está afim de fazer umas questões? Ih, tem a gente saindo aí da reunião. Ele está desconectando a internet. Vamos lá, vamos fazer aqui umas questões. A questão número 1 para a gente, como eu falei, né? Muitos chegaram depois, tá? Eu vou fazer 30 minutos de aula e 30 minutos de questões com a aplicação do conteúdo da aula. Vai ser a metodologia que eu vou trabalhar com vocês. Joinha? Vamos lá, então. Até o fim do mês de setembro, cerca de 100 mil animais foram vacinados contra a febre aftosa na ilha do Bananal. Na região, as propriedades são chamadas de retiros. Até aí tá joia, matéria do jornal Globo. Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item. Essas questões eu coloquei para vocês aí, mais para a gente estender um pouquinho, ao invés de marcar só qual é a certa, a gente analisar uma por uma. Tranquilo? Vamos começar a fazer? Dá um joinha aí se estiver tudo ok com vocês. Opa, beleza, Tatiane. Beleza, Ivoneide, Cida, Milene, brigadão aí pelo feedback, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, primeira informação. A Agência de Defesa Agropecuária, ADAPEC, é responsável por esse trabalho mencionado, certo? Esse trabalho relacionado à questão da vacina com a febre aftosa? Correto, faz sentido. Realmente a ADAPEC tem essa responsabilidade, certo? Então essa está correta, de boa. Beleza? O estado do Tocantins apresentou inúmeros casos de febre aftosa em 2019, o que motivou a campanha de vacinação mencionada. Opa, opa, opa. Detalhe muito importante, já tem muitos anos que o Tocantins ele não tem problema com relação à febre aftosa, certo? O estado do Tocantins é considerado um estado livre de aftosa sem vacinação. É a classificação chamada BR2, certo? Livre de aftosa sem vacinação. A campanha, ela é cíclica, ela acontece todo ano. Não é porque teve aftosa que eu vou fazer a campanha, não. Tá bom? Então, a segunda está errada. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Em razão das características geográficas, na ilha do Bananal, a vacinação ocorre sempre no período das secas, o que facilita o acesso às regiões mais remotas. Essa também está correta. Por que essa está correta? Porque na região da ilha do Bananal, quando está na época da chuva, mano, para poder entrar em certos lugares, chegar em certas regiões, é quase impossível. É muito difícil. Por isso que ela ocorre na época das secas, já na ilha do Bananal, justamente para poder chegar até as regiões mais distantes, os retiros mais afastados. Joia? E por último, nós temos o seguinte, olha, na ilha do Bananal, diversas... Sim, o Wanderson. Eu não sei se você gosta que chame de Wanderson ou de Wanderson, certo? Que eu tenho um amigo chamado Wanderson, desse jeito. E eu tinha um colega da escola chamado Wanderson, também com esse nome. Mas está de boa, vai disponibilizar sim, brother. Então vamos lá.
Na ilha do Bananal, diversas propriedades são alugadas pelos indígenas a pecuaristas, com o objetivo de gerar renda para suas comunidades. Por mais que você pense que isso é absurdo, cara, isso é real. Eles fazem isso, eles alugam, sim. Inclusive, tem muitas críticas por conta disso, tá? Tem muita gente que critica. Ah, que o índio não sei o que não sei o que. Faz muita crítica por conta disso. Tá joia? Vamos passar para a segunda agora. Alguém tem alguma dúvida aí? Se tiver, manda no chat que fica mais fácil do que eu ouvir. Porque para ouvir aqui está um pouquinho difícil. Tá bom? Passando para a segunda, na verdade, é uma classificação que eu coloquei para vocês. Olha lá, olha. O Brasil é BR2, se você for observar, olha. Hoje o Tocantins é classificado como Estado livre com vacinação e faz parte do bloco BR2, sem ocorrência de aftosa desde 97, certo? Desde 97, para vocês terem uma noção aí. Eu nem casado era, para vocês terem uma ideia. Tranquilo, pessoal? Então, o último foco ocorreu na cidade de Divinópolis, na região central do estado. Ó, fica antenado. Tem muito concurso, tem muita banca que faz a questão muito próxima, tá? E vocês não se esqueçam que recentemente nós tivemos um caso de encefalopatia espongiforme bovina, que é chamado mal da vaca louca, aqui perto, tá? No Pará. Então, os caras podem usar essa notícia para poder fazer o quê? Para poder abordar uma pergunta sobre aftosa ou sobre esse tipo de controle, certo? Baseada em vacinas aqui no nosso estado. Até porque nós exportamos muito gado, é a base da economia, né? Então nós precisamos realmente saber esse tipo de questão. Joinha? Mexer agora com uma de cultura. Aí, algum de vocês, fala aí, dá uma curtida aí, responde no chat. Algum de vocês tem uma bonequinha dessa em casa? O meu filho é louco para poder arrumar uma, cara. Eu queria comprar uma para ele de presente. As bonequinhas Hitchoko, certo? Hitchoko. Expressão artística e cosmológica do povo Carajá, certo? Representa muitas vezes a fonte mais importante de renda das famílias. Sobre essa boneca, certo? Uma espécie de escultura de cerâmica que eles fazem de argila, né? E que é toda enfeitadinha, muito lindinha, certo? É correto afirmar que, primeiro, são bonecas confeccionadas de cerâmica pelas mulheres carajás, bacana, que envolve técnicas e modos de fazer considerados tradicionais e transmitidos de geração em geração. Perfeito, correto, certo? Essa é a explicação precisa do que é a Hitchoko, tá? Que é uma característica cultural da sociedade dos Carajá. Esse é um tipo de resposta perfeita. Essa questão caiu no concurso do CESP. Bacana. São cocares geralmente feitos com penas. Gente, cocar é uma coisa. As Hitchoko, elas são bonecas. Então, não são cocares. Olha que interessante essa alternativa. Cocares são feitos com penas, sementes, são símbolos de nobreza para os índios, que imprimem suas penas e sementes, imprimem suas penas e sementes a ordenação da aldeia, significado da vida e a importância do ser. Essa questão, inclusive a Luana colocou ali agora, essa questão é a chamada falsa verdadeira, porque a alternativa está verdadeira, mas não diz respeito ao enunciado. Isso é o tipo da coisa que você tem que ter muita esperteza na hora de dar uma olhada na prova, tá bom? Então a segunda está correta, mas não responde o enunciado. Em cima, Porto Nacional, né? A Josélia colocou isso. São cestarias feitas do beneficiamento da palha, que é outra que tem relação, mas também nós temos que ver, as bonecas, elas são o quê? Bonecas. As Hitchoko são bonecas. Ou, como diz a última alternativa, as bonecas Carajá foram declaradas Patrimônio Cultural do Brasil em 2012. E através da brincadeira com as bonecas, as meninas aprendem a ser Carajá, entra em contato com os valores, as histórias e os mitos da sua aldeia e seu povo. Então, é para a gente ter uma noção aí da questão cultural que é abordada, tá, dentro das questões de geografia do Tocantins. Joinha?
Vamos passar para a questão número 3 agora? A questão número 3 é uma questão de demografia, ou seja, ela mexe com o quê? Ela mexe com a questão demográfica, ela mexe com a questão da população. Eu coloquei para vocês aí uma pirâmide, tá? Tem uma pirâmide, e ela tem perguntas sobre a pirâmide etária do estado do Tocantins. Ele coloca assim, primeiro vamos analisar a pirâmide, pessoal. Se nós formos observar direitinho, a pirâmide ela tem uma parte no topo, que são os adultos, na base, que são os jovens, e no topo são os idosos, na base, que são os jovens, e no centro, que são os adultos. Tá? É sim, Tatiane. 2012, tá? Vamos lá. Então, voltando aqui, olha. O topo, elas são as pessoas mais velhas. Eu queria que vocês tomassem nota de uma coisa muito importante, tá bom? Antigamente, olha o que a gente fazia. Todo professor de geografia falava para os alunos: olha, jovem é de 0 a 19 anos, adulto de 20 a 59 anos e o idoso é de 60 em diante. Por isso, terceira idade. Tá jóia, tá bacana. Mais recentemente, essa classificação tem sido alterada. Eu já peguei questão de vestibular do ano passado com essa alteração e já peguei material do sistema Aridissá e do sistema Objetivo com a seguinte alteração. Agora, eles estão colocando que jovem vai de 0 a 24 anos, adulto de 25 a 64 anos, idoso de 65 em diante. Tá? Aí talvez nesse momento vocês se perguntem, meu Deus, o que eu vou responder na prova? Certo? É claro que eles não vão fazer uma pergunta dessa para vocês. Beleza? Quando eles colocarem lá, se eles abordarem ser mais velho, mais novo, idoso, jovem, eles vão expor. Por quê? Porque dependendo dessa questão pode ser até contestada por meio de recurso. Porque a classificação antiga ainda é colocada em muitos livros, muitos materiais. E essa classificação nova é muito recente. O que é importante para vocês entenderem, não ficarem agoniados agora, é o seguinte: a parte mais para baixo são os jovens, a parte mais para cima são os idosos, e o centro são os adultos. Tá tranquilo? Partindo desse entendimento, nós temos que a direita são as mulheres e a esquerda são os homens. Isso aqui está baseado numa estimativa dessa pirâmide etária do Tocantins do ano de 2019. Vamos dar uma olhada nas alternativas agora. Olha o que ele coloca. Os jovens de 15 a 19 anos correspondem à faixa populacional com maior incidência na composição populacional do Estado. Se você der uma olhada na pirâmide etária, você vai perceber, deixa eu voltar lá no slide, não sei se meu mouse aparece para vocês, você vai perceber que essa aqui, olha, de 15 a 19 anos, realmente é onde eu tenho mais homens e onde eu tenho mais mulheres, certo? Então, a primeira está correta. Beleza? Alguma dúvida? Ok, pessoal? Ah, tá, beleza. Tranquilo. É que dá um certo delayzinho aí às vezes eu penso, caiu a conexão. Mas vamos lá. Segundo, a população idosa no estado do Tocantins é numericamente superior à população jovem. Essa aqui é o tipo da alternativa absurda. Idoso é essa parte aqui de cima. Tem como ela ser maior do que a população lá de baixo? De jeito nenhum. Então essa está errada. Tá joia? E depois ele coloca, o número de mulheres adultas representa a metade do número de homens adultos. Cara, mulheres adultas seriam esse grupo que está à direita. Homens adultos, o grupo que está à esquerda. Tem como uma ser a metade do outro, ou eles são mais ou menos equilibrados?
Olha, óbvio, né, que são mais ou menos equilibrados. Então, essa terceira afirmativa também está falsa. Joia? E por último, ele coloca: o número de crianças de 0 a 4 anos é superior ao de crianças de 5 a 9 anos. Aí você tem que ir lá de novo. 0 a 4 anos, aqui está igual. 0 a 4 anos tem menos crianças do que 5 a 9 anos. Olhando a tabela, você consegue perceber que ela está também falsa. Beleza? Então, a primeira está correta, a segunda, a terceira e a quarta estão erradas. Beleza? Você colocou que está igual, Josélia? Igual só a primeira parte, né, no lado dos homens. Porque no lado das mulheres, você percebe que tem mais mulheres do que homens, ou mais mulheres de 5 a 9 anos do que de 0 a 4 anos, o que deixa ela errada. Tá joia? Entendeu, Josélia? Ah, sim, 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 entendi. Beleza? Vamos lá. Continuando para outra questão aqui agora. Essa é aquela que eu falei com vocês ainda há pouco, né? Das duas certezas nessa vida. Vamos lá. O Estado Tocantins, desde a sua fundação, teve diversos reveses políticos, com afastamentos e trocas de mandatos. Em certos momentos, tanto o governador como seu vice foram considerados culpados pelo Tribunal de Justiça Eleitoral na compra de voto, sendo-lhes retirados os diplomas, consequentemente, a perda do mandato. Nessa situação, qual foi o procedimento para que o cargo não ficasse vago? Julgue as assertivas abaixo. Vamos olhar isso aqui com muito cuidado, porque tem uma espécie de pegadinha aqui nesse contexto. A primeira coloca para a gente assim, olha: o presidente da Assembleia Legislativa assumiu o mandato interinamente. Isso é correto. Beleza? Ele assumiu interinamente. Isso é correto. Interinamente significa o quê? Só durante aquela época até a coisa ser resolvida. Porque foi afastado o governador e o vice. Uma vez que foi afastada a chapa, o presidente da Assembleia Legislativa assume de modo interino. Ok? Beleza, Poliana. Obrigado. Segundo, o segundo colocado deveria assumir o restante do mandato. Não existe essa opção, certo? Ah, afastou o primeiro, o segundo, o vice e o governador, o segundo assume. Não, não tem essa conversa não, certo? Em todo caso, teríamos uma nova eleição. Aí na terceira afirmativa ela coloca: deveria ocorrer uma nova eleição com o segundo e terceiro colocados. Bom, que deveria ocorrer uma nova eleição é joinha, perfeito. Mas com o segundo e terceiro colocados, não. É uma nova eleição. Não é necessariamente com o segundo e terceiro colocados. Tranquilo? E a última, dá uma olhada. Deveria ocorrer uma eleição indireta entre os deputados estaduais. Esse ponto aí é um ponto muito curioso, porque ele depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Vamos lá. Analisa a seguinte situação. Se por acaso governador e vice foram afastados, isso foi antes da metade do mandato, primeiro está correto. Governador e vice, como é que se diz? Estavam afastados, foram afastados antes da metade do mandato, vai ter que ser convocadas novas eleições. Se passar de 50% do mandato, aí sim ocorre uma eleição indireta. Tá bom? Entenderam aí direitinho? Beleza. Tranquilo, então. Vamos agora para a próxima questão, certo? A próxima questão, ela fala sobre um tema bem bacana, que é o tema de urbanização, rede urbana, importância das cidades. Mas isso também, muitas das vezes, é carregado de pegadinhas, que pode deixar alguns alunos um pouco perdidos. Então, vamos lá. A rede urbana é uma malha de cidade de um país. Bacana. A rede urbana de um país possui cidades posicionadas em diferentes escalas de uma hierarquia de cidades, que pode desde ir de uma cidade global, metrópole nacional,
metrópole estadual, metrópole regional, até cidades médias e pequenas. Tranquilo? Até aí? E ele continua. Considerando a rede de cidades do Tocantins e a hierarquia urbana pretendida, julgue as assertivas abaixo. Então, ele está levando em consideração a rede de cidades do Tocantins. Vamos analisar. Palmas, como capital, ok, Palmas é capital, não tem como negar. E metrópole regional destaca-se como a principal cidade do estado. Opa! Temos um problema. Palmas é a capital? Sim. Mas ela é metrópole regional? Não. Exatamente, Maurício. Ela também não é nem metrópole. Ela é região metropolitana por força da caneta do Siqueira Campos em 2014. Por que eu falei força da caneta? A Constituição de 1988 permite que o governador do estado crie uma região metropolitana, diferente do IBGE classificar como metrópole. Tranquilo? Então, Palmas ela é uma capital regional, certo? Mas não é uma metrópole regional. Apesar de que, para muita gente, nossa, Palmas é uma metrópole, Palmas é uma metrópole. Mas isso é na boca do povo. Palmas não é metrópole, mesmo sendo uma cidade muito importante, a mais importante do estado. Joia? Alguém ficou com dúvida nessa primeirinha aí? O Maurício já tinha matado ali, o Maurício colocou logo que era falsa. Não? Ok? Tranquilo. Estou passando adiante, então. Cidades pequenas da região sul do estado, como Gurupi, Dianópolis e Natividade, estão subordinadas à cidade média de Arraias. Pessoal, eu não sei se todo mundo que está aqui é tocantinense, mas, sinceramente, falar que Arraias é uma cidade média foi pesado, né, cara? Foi pesado. Isso aí, a Keliane falou, né? Gurupi é maior que Arraias e que Dianópolis. Com certeza. E que Natividade também, certo? Só que esse é o tipo da questão bacana para poder, aquele cara que veio de fora do estado, ele estuda, ele fala, Natividade no passado, Arraias, Arraial do Duque. Aí ele vai estuda a história, aí ele pensa que é maior do que Gurupi. Mas não, Gurupi, ela é uma espécie de líder da região metropolitana aqui na região sul do estado, tá? Vamos lá. A terceira, Porto Nacional, pela sua importância histórica, é inegável a importância histórica de Porto Nacional. Cultural também é inegável. Mas olha aqui, polariza a maior parte das atividades de comércio e serviço do Estado. Aí já pegou pesado, né? Falar que pela importância histórica e cultural ela polariza, não, certo? As atividades de comércio e serviço do Estado não são polarizadas por esse caminho. Beleza, Domingos, Tatiane, a Domingas e a Tatiane, ok, isso aí mesmo. Vamos lá, cidades pequenas da região norte do estado, como Aragominas, Carmolândia, Nova Olinda, estão subordinadas à cidade média de Araguaína. Correto, perfeito. Gente, a Araguaína, ela é muito grande do ponto de vista de importância, certo? Inclusive, eu não sei, o professor de história ou a professora de história deve conversar com vocês, que tivemos até uma... Qual o nome que dá? Passeata, o pessoal fechou a rua na época da criação do estado porque eles exigiam que Araguaína fosse a capital do estado. A BR-153 foi até fechada por eles na época, certo? Isso é um detalhe que a professora de história ou o professor de história deve abordar com vocês aí, bastante curioso. Tranquilo? Vamos fazer uma última questão aí, que já estamos chegando na nossa hora. Seguinte, IDH, certo? IDH é o quê? Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Ele vai medir as características relacionadas à saúde, à educação e à renda. Ele vai analisar dessa forma. O IDH, no território brasileiro, sofre variações em função do desenvolvimento geograficamente desigual. É por isso que no Brasil a gente adota o chamado IDH-M,
No caso do Tocantins, o IDH calculado para o ano de 2020, de acordo com o PNUD, apresentou uma ligeira melhora. Tendo esse enunciado como referência, é correto afirmar que o estado do Tocantins, o IDH, subiu de 0,560 em 81 para 0,699 em 2020. Na verdade, o aumento, certo? Ele foi para 0,756, certo? Houve um aumento, não foi um aumento significativo, certo? Mas nós tivemos um aumento. Subiu, mas não foi muito. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Beleza. Continuando agora. O estado do Tocantins apresenta o melhor IDHM de toda a região norte do Brasil, com um índice igual a 0,743. Vamos lá. Domingas não entendeu. Vamos lá, vamos explicar de novo. No Tocantins, o IDH subiu de 0,560 em 81 para 0,699 em 2020. Isso é errado, Domingas. Por quê? Na verdade, nós estamos com 0,756 e não 0,699. Deu para entender agora? O porquê que a primeira está errada? Deu? Beleza. Era essa a dúvida, Domingas? Beleza. IDH, para quem não está muito ligado, é porque eu vou começar isso na aula um pouco mais esmiuçado. Ele tem 3 números depois do zero. Ele vai até 0,999, tá? Então, nesse caso, ele usa essa variação. Tranquilo? Ele vai de 0 a 1, mas utilizando sempre esses milhares aí, tá bom? O segundo, o estado do Tocantins apresenta o melhor IDHM de toda a região norte do Brasil, com índice igual a 0,743. A gente já sabe que é 0,756. Tá errado. Mas aí tem um detalhe bastante curioso. Olha como é que essa alternativa e a outra elas se batem. A última diz: o IDH do Tocantins é superado apenas pelo estado de Roraima. Acabou um S ali no meio da história. Mas essa é verdadeira, certo? O estado do Tocantins, o IDH do Tocantins, ele é superado apenas pelo IDH do estado de Roraima. Beleza? Então, a primeira e a segunda estão erradas e a terceira está correta. Professor, isso pode mudar? Pode. Com o novo censo e tudo, os dados vão mudar. Até mais ou menos quando eu chegar essa aula para vocês, eu posso pegar e trabalhar com vocês aí já os dados mais recentes do censo. Beleza? Eu falei que era a última. Não, tranquilo, mas eu não citei Luzimangues aqui, né? Hein, Keliane? Eu não citei Luzimangues aqui nessa questão e nem na outra. Ah, certo, saquei, entendi sua colocação agora, certo? Vamos lá. Inclusive, o Keliane, né? Inclusive, professora, tem um detalhe bastante curioso que eu vi falar, tem uma amiga minha que ela é enfermeira em Luzimangues, e ela falou que tem meio que um zoom lá, que eles querem se separar de Porto Nacional e se tornarem ou autônomos ou se agregarem para Palmas. Você escutou falar alguma coisa sobre isso? Sim, Luziane, vai ficar gravado assim. Tomara, né, Liga? Olha lá, a professora aquele ano ouviu falar sobre essa história. Exatamente. Eu acho que ia crescer demais a região de Luzimangues. Já cresceu muito mesmo. Pessoal, eu sei que já passou um pouquinho. Dá para a gente fazer mais umazinha só? Vamos fazer mais umazinha? Vamos lá. Seguinte,
a questão sobre violência urbana, tá? Como se tem observado no espaço urbano brasileiro, o problema da violência é crescente, alcançando índices preocupantes. Pessoal, fica muito atento a essa questão da violência, tá? Principalmente para questões de atualidades associadas à geografia e história do Tocantins. Porque a gente tem falado muito de algumas PCC, Comando Vermelho, certo? Tem se falado muito sobre isso aqui no estado. E a violência está muito grande. Então, eles podem abordar essas questões. Ah, professor, mas não é prova da polícia. Não, bacana, mas nós somos aqueles que, se nós tivermos acesso, não vai precisar dessa maneira e nem ter essa galera. Se nós tivermos apoio como professores para desenvolvermos o nosso trabalho de uma maneira digna, correta e bem remunerada, transformando os alunos em cidadãos de verdade, vai precisar ter tanta polícia, tanta criminalidade lá na frente? Então, esses temas eles podem ser cobrados da nossa prova. Esse é um ponto bem relevante. Tá? O fato é que antes a violência estava circunscrita aos grandes centros urbanos. Você falava lá no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, vim do Rio de Janeiro para cá por conta disso. Certo? E ele coloca aqui, olha, se propagou para pequenas cidades do interior do território brasileiro. Desse modo, pode-se afirmar que a cidade de Araguaína também é tema de redação. Boa, Luana, certo? A função, né, o papel do professor nesse processo. Olha a Luana aí dando uma ideia bacana. Desse modo, pode-se afirmar que a cidade de Araguaína também tem registrado um aumento da violência urbana. Não só ela, mas todas, né? Aí, tendo anunciado como referência, assinale a alternativa correta. Olha lá, a violência urbana está relacionada somente às deficiências estruturais da cidade, como falta de área de lazer e baixa qualificação dos seus moradores. Essa está errada. Por que ela está errada? Pessoal, sempre que a gente debater com uma questão em geografia, história, e que o cara virar e colocar somente, todos, nunca, nenhum, jamais, sempre, pode riscar. Certo? Está relacionado somente à deficiência estrutural? Não. Até a deficiência educacional interfere nesse processo. A primeira está errada. E a segunda, não se registrou nesse último ano, esse somente cai fora. Exatamente, Josélia. Não se registrou nesse último ano um aumento no número de ocorrências policiais, reflexo da pandemia no estado. Cara, é interessante como é que ele está contrariando o texto, certo? Não se registrou nesse último ano um aumento no número de ocorrências policiais, reflexo da pandemia no estado. Certo? Olha que interessante. Não, ele está contrariando o texto, tá? Mas é um ponto relevante. Com a pandemia no estado, o aumento não teve. Isso é verdade. Nós temos violência? Sim. Mas no período da pandemia, que é de quando tinha essa questão, não tivemos um aumento, porque a pandemia deu uma acalmada até na galerinha aí. Certinho? Então, a última está correta. Tranquilo? Marcos Vinícius aí falou casca de banana. Dá para escorregar bonito, né, Marcos? Beleza? Então, pessoal, tranquilo? Foi de boa? Foi tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que tenham gostado. Agradeço aí a presença aí das mais de 100 pessoas. Chegamos no momento a 100 e tantas pessoas aí, né, professor Renato? Certo? Quero agradecer aí a presença de vocês. O professor Renato pediu aí para vocês não saírem da sala, enquanto que ele quer falar com vocês. Eu vou deixar para vocês aqui o mapa mental, para vocês terem uma noção dos parâmetros que nós vamos conversar nessa aula de Geografia do Tocantins, para vocês terem uma noção do que vai ser o nosso curso. Beleza? Muito obrigado pela satisfação, pela presença de vocês, pela paciência, certo? Uma boa noite para todos e eu passo a palavra agora para o professor Renato. Tchau, tchau, pessoal. Maravilha. Professor Hélio, muito obrigado, satisfação tremenda. É o que a gente quer entregar o melhor mesmo para esses alunos, que na verdade são colegas de trabalho. Só alegria. Forte abraço, o senhor fica livre, quiser continuar, a sala é toda sua, né? Que eu vou só bater um papo com o pessoal aqui, com os nossos colegas de trabalho. Senhores, caríssimos professores, colegas de trabalho, muito boa noite. Eu sou o professor Renato Magno. No nosso grupo aberto hoje houve até uma
né, um arranhãozinho assim, uma dúvida, poxa, será que é de confiança? Eu entendo vocês, tranquilamente. Podem questionar mesmo, podem vigiar, pode, sabe? Agora, o nosso compromisso aqui o nosso propósito é aprovar vocês, certo? Eu sou o professor Renato Magno, sou idealizador, fundador da plataforma Metavest Online. Vocês podem acessar o Instagram, Metavest Online, e o YouTube também. Apesar de que para movimentar isso assim com, sabe, como vocês merecem, é pesado pra caramba. Então, pelo menos a gente oferecendo essas aulas online para vocês de qualidade, vocês degustaram aí na prática o que a gente está querendo oferecer para vocês. No semestre passado, nós fizemos uma turma para vestibular. Eu sou professor de Química, ministrei a disciplina de Química, vou ofertar o preparatório específico de Química, vamos ter Matemática também, e tivemos aprovados na nossa turma de vestibular passada. Nós conseguimos aprovar, certo? Vocês, professores que estão aqui com a gente, eu divulguei e vou divulgar de novo. Estão abertas as inscrições. Nós temos um cupomzinho de desconto de 35%. Esse cupom é válido só até amanhã. Só até amanhã. Depois nós já não vai ter, já não vai valer mais, certo? Já temos alunos no nosso grupo de WhatsApp exclusivo, as aulas são online, ao vivo, gravadas, não estou te vendendo gravação. A gravação é um presente, é um brinde que eu estou te dando, tá certo? Nosso trabalho é levado a sério porque a gente precisa de reputação, tá certo? Não adianta a gente querer fazer de qualquer jeito. Se eu fizer de qualquer jeito, já era, água abaixo, vocês sabem disso. Então a gente está esforçando aqui, mas suado mesmo. A equipe foi escolhida a dedo, tem professor que é mestre, tem professor que tem graduação, já tem experiência. O professor Hélio Buenaga, que acabou de ministrar aula para vocês, ele é autodidata, ele falou aqui alguma coisinha sobre ele no começo da aula. Escolhemos os professores a dedo. Já trabalhei com o professor Hélio há algum tempo, dividimos aí a nossa o companheirismo ali, né, o ambiente escolar. Então, assim, é para entregar o melhor para vocês. Professor, por que que o senhor fez isso? Deixa eu te explicar um negócio. É muito fácil ir para uma capital, uma grande cidade, Palmas, Gurupi, Araguaína, e lá nessas cidades tem cursinho presencial. E o que acontece é que os colegas, né, os outros professores que estão nas cidades um pouco mais distantes têm dificuldade, não vão ter o mesmo acesso. E o meu propósito é levar essa oportunidade a todos. E os que estão em Palmas, às vezes trabalham no horário que está tendo cursinho, pode assistir às aulas, né, de maneira alternativa, a gravação, mas o foco mesmo é a aula ao vivo. Correto? Queridos professores, quero agradecer a todos pela participação. Fiz aqui um desafio e, francamente, eu estou satisfeito e emocionado, porque superou o desafio, tá? Estou vendo aqui alguns colegas, a professora Evileuza, querida Evileuza, satisfação tremenda de ter você aqui com a gente. Você tem o nosso carinho, a professora Evileuza conhece a gente. Sueli, querida professora Sueli, tá junto. A professora Domingas também está aqui, colega de trabalho também, sabe do intuito nosso, sabe da seriedade do nosso trabalho. E aí é o seguinte, aos interessados, no momento, me procura no PV e nós já temos aqui tudo certinho, tá bom? Lembrando, cupomzinho de 35% válido só até amanhã. Pegou? Na quarta-feira, vou confirmar o horário no grupo, aula de redação. Quarta-feira, professor de redação, diretamente de Gurupi. O cara é bom, é novinho, mas é bom. Agora o aulão mesmo que eu quero que vocês participem é o de quinta-feira. Quinta-feira vai ser aulão, pesado, não é aulinha não. É o período todo. Tô te dando de presente um aulão. Legislação. Na quinta-feira com a professora Bárbara Pugas. Essa semana todinha tá aberta aí para vocês, beleza?
Queridos professores, forte abraço. A gente se vê e a gente vai mantendo contato no grupo. Beleza? Antes de sair, eu vou deixar o link aí para vocês do nosso preparatório. Só um minutinho, já vou deixar o link aqui para vocês. Beleza? Satisfação tremenda. A professora Luana está perguntando se tem cronograma. O cronograma dessa semana eu estou divulgando no grupo, tá bom? E o cronograma do curso vai ser divulgado no curso, tá bom? O cronograma do curso, cada disciplina tem o seu cronograma, vai ser divulgado aos alunos. Tranquilo? Vou disponibilizar o link para vocês aqui agora. Já estou disponibilizando para vocês agora. Se porventura você for fazer pagamento no Pix, me procura antes. Me procura antes. No Pix vai evitar a taxa da plataforma. E aí eu posso organizar até um pouquinho menos para você. Até um descontinho maior ainda do que os 35%. Muito bem, a plataforma que a gente utiliza aqui é a plataforma Eduz. As aulas ficam gravadas, ficam bem organizadinhas, beleza? Já quero antecipar vocês que na plataforma nós não temos aulas gravadas ainda, tá? Por quê? Porque eu estou vendendo aulas. Nós estamos te ofertando aulas, tá? Estou colocando aqui no nosso chat o link para você acessar. O cupom, você vai digitar assim, ó, SEDUC35. 35% de desconto, beleza? Só até amanhã. Válido só até amanhã. Me procura no PV, que não está no grupo do WhatsApp, entra, nos procura no Instagram, @MetaVestOnline. Fechou? Professores, forte abraço para vocês. Vou encerrar aqui, porque já tem gente chamando aqui no PV, tá bom? Forte abraço, aguardo vocês.